Bom dia, hoje dia 11 de fevereiro de 2026. Espero que você esteja bem e bem esteja a sua família. Estamos aqui de manhã cedo, escritório, chazinho de erva cidreira e cavalinha no, ali na nossa cafeteira fazendo. Serviço já vistoriado. Palavra de Deus aberta para a gente compartilhar. Gente, o texto aqui é curtinho. Está lá em Lucas, no capítulo 17. E daí eu vou ler o texto e depois eu explico o contexto, tá? Diz assim, Jesus falando. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Eu queria contar uma história para vocês aqui rapidinho. Tava assistindo YouTube. Tem uma coisa que eu faço na minha vida hoje em dia, é assistir YouTube. Não tem jeito. O que eu gosto é assistir YouTube. E eu descobri que a Antonieta me ama mesmo porque Cleitinho do Grau, Lama e Terra, aquelas cenas de perseguição policial, os caras que dão pinote lá em São Paulo, as fofocas do Ricardo Feltrin, esses negócios assim, todo dia eu tô dando uma olhadinha, negócio de bolsa, né? Então, com todo esse retardamento aí, e a minha mulher tá comigo lá e tem paciência de ficar comigo, gosta bastante de mim, além das minhas sarnices, né? Porque às vezes nem eu mesmo me aguento, né? Então, eu digo assim, se a Antonieta for salva, que eu acredito que ela vai, eu tenho uma grande participação nisso, porque eu testo a paciência dela, assim, até o limite. Bom, fruto do espírito, né? Marido tá aí pra ajudar, né? Gente, a gente tava assistindo, tava olhando lá, e comecei a pensar um negócio. E vejam, por que a gente tem tanto problema com a autoridade? Por que a gente tem tanto problema com Deus, a ponto do pessoal ficar afrontando tudo aquilo que se identifica com Jesus e com Deus? A ponto de num show de rock, até uma música bonitinha, nos tempos pra cá, a negada fazendo assim, né? Uns não sabem o que estão fazendo, outros estão fazendo, diz que é pra fazer chifrinho em homenagem a Satanás e tal, né? E uma vez o pastor Chris Batistão falou assim, falam que o diabo é pai do rock, pai, a única coisa que a Bíblia diz que o diabo é pai é da mentira, né? E é verdade. A única coisa que o diabo é pai é da mentira. Então, o diabo não é pai de coisíssima nenhuma fora mentira. Nem do rock, tá? Eu comecei a pensar nisso, sabe? E eu comecei a dar uma pesquisada na vida de alguns artistas assim, que eu gosto. O que tem de episódio de abuso, de violência, de estupro, de quebra de confiança e tal, de pai para filho, ou mãe para filho, é uma enormidade. O que tem de trauma, de abuso de confiança de padre, de autoridade religiosa, de professor com aluno, é uma enormidade. Então, se você vê lá o escândalo do ministro do STJ, agora lá que estava se engraçando para a menina lá, vocês têm que ver o caso do desembargador do Paraná aqui, que estavam combinando também negócio com as meninas, e pensar que eu trabalhei nesse meio aí desde 1987, então vi bastante coisa acontecer nesse sentido. Daí o que é? É um juiz fazendo confusão, o cara que vai julgar você, se você bater der um tapa num cachorro, um tapa num filho, uma coisa assim, é um cara que vai julgar você, e é um cara que não tem a menor autoridade moral para fazer isso, mas acontece. Bom, o que Jesus está falando aqui tem a ver com esse nosso diálogo a cada dia. Vocês pensem bem, a responsabilidade de qualquer pessoa que vai falar da palavra de Deus, sendo ministrar para um outro, sendo através de uma célula, de uma reunião do estudo bíblico, ele tem
quando ele abre a boca para falar de Jesus. Por quê? Esses traumas na vida da gente que a gente tem com a autoridade são causados pelas figuras de autoridade que estiveram na nossa vida. Pais que mentiram para os filhos, pais que não eram aquilo que os filhos esperavam, pais que gastaram seu dinheiro no jogo, na bebida, na prostituição e deixaram faltar coisas em casa, pais ausentes que abandonaram as mães, pais abusivos, mães abusivas, mães e pais que cometeram violência contra os filhos nas suas infâncias, que mentiram, que desonraram um ao outro na presença dos filhos. Já pensou? Você, mulher, falando mal do teu marido pro filho? O que você causa na vida dele quando ele é criança? O pai dele é a autoridade, é o cuidador que Deus colocou na vida dele, e você desonrando o teu marido na presença do teu filho? Você, marido, falando mal da tua mulher na presença dos filhos, né? A mulher que apresenta o relacionamento, o afeto, representa o Espírito Santo na pessoa de um filho, né? E você falhando nisso. Um cara que vem na internet, aqui no YouTube, fazer um videozinho falando da palavra de Deus e depois sai com a sua esposa, ou uma mulher daí sai com o seu marido, ou te toma dinheiro, pega emprestado, não paga, mente. Uma vez estava conversando com o pastor Jonas, meu amigo, e ele estava falando quanto que era difícil de ganhar gente para Jesus lá em Itapema, né? E ele contando a história de uma mulher, né? O pastor queria erguer uma igreja, um templo. E a mulher herdou um sítio dos pais, e ela sentiu no coração de vender de uma caminhonete aí para a igreja para eu poder fazer a obra de Deus, né, de forma mais confortável. Pegou dinheiro da mulher lá que ela tinha doado para aquilo e comprou uma caminhonete. Agora pense, a mulher, a gente não dá dinheiro para pastor. Você não dá dinheiro para o pastor andar comprando joia para a mulher, comprando perfume para a mulher dele, viajando para a Europa, levando os filhos a conhecer coisas que os teus filhos não conhecem, andar de carrão novo, não. Você dá dinheiro para a obra de Deus. É para ser feito o templo, que nem a mulher deu, é para dar comida para os pobres, é para fazer sopão, é para ajudar os necessitados, é para a obra de Deus. Tá? Ninguém dá dinheiro para o pastor andar no boi, os pastores andam nisso. Né? E aí vocês percebem o seguinte: um presidente da qualidade do que nós temos. O anterior também, e a antes dele, e o antes dele também, péssimos dos péssimos. Dão um mau exemplo em tudo. Gente mal educada, gente que fala bobagem, que não se comporta, gente desrespeitosa, família tudo desregulado, os filhos tudo vadio, uns malucos, né? Aí você pega no judiciário o que está acontecendo hoje, né? Sujeito lá, um vadio no tribunal mais importante agora lá, fazendo esquema para lá, esquema para cá, além do salário que eles têm, dos assessores e tudo, né? Aí é fácil advogar, gente, é fácil ser advogado rico. Aí o cara chega em você, te paga milhões, porque sabe que você vai falar com o teu pai, com o teu tio lá no STF, e ele vai dar uma influenciada, né? Tranquilo. Aí você vê os padres, né? Padres abusivos, pedófilos, escândalo na igreja católica, cardeal desviando milhões e milhões para fazer um apartamento de luxo e um som de 50 mil euros, tal. Uma coisa absurda. Pastores, então, não vou nem falar, né? Porque a igreja evangélica, daí qualquer um pode ser pastor, né? O cara não precisa ser teólogo, o cara não precisa ter nada, só dá pastor, abre a igreja lá e tá lá fazendo todo tipo de safadeza aí. Pais abusivos, né? Professores abusivos. Agora, vejam a responsabilidade que a gente tem quando a gente resolve casar, quando a gente resolve ter um ato de autoridade ou quando a gente resolve ter filhos, né? É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que pusesse o pescoço numa pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Essa responsabilidade que nós temos por todos aqueles que Deus colocou nas nossas vidas. Nós, lá eu e a Antonieta, a gente sempre está pedindo perdão pro Nando e pra Gabriela. Sempre. Ó, quando você fala em criação de filho, né? Deus pegou o melhor assim do que tinha
nas famílias, assim, colocou neles, mas não foi nossa atitude, nosso jeito de fazer as coisas, não. E a gente vive pedindo perdão para eles, e a gente cobra muito eles, assim, se eles lembram alguma coisa da infância deles que a gente magoou eles, pra gente pedir perdão. E a gente vive pedindo perdão para eles, e hoje, se eles lembrarem de alguma coisa, eu vou pedir perdão. E eles vivem me cobrando coisa mesmo. Meus filhos, agora eu tô ficando velho, eu sou motivo de gozação na mesa da casa, né? Volta e meia tá lá, porque o pai fazia isso, o pai falou aquilo. Tem que pedir perdão, gente. Né? Se hoje eu tô um pouquinho melhor, isso é ótimo. E se eu era um idiota antes, eu não tenho por que ter vergonha disso, sabe? Ainda bem que eu não sou mais tão idiota, né? Agora eu ia dizer isso pra você. Se você tem a oportunidade de arrumar alguma coisa na tua vida e pedir perdão para as pessoas que estavam sob tua autoridade, que você magoou, seja em qualquer dessas circunstâncias que eu falei aqui, faça isso, não perca a oportunidade, porque o que Jesus fala aqui é muito grave. Todas essas pessoas que estão para a rua hoje com os cabelos esquisitos, rejeitando sua sexualidade natural, cometendo crimes, nem aí para a autoridade e tal, são pessoas que tiveram um péssimo modelo ou não tiveram nenhum modelo, ou foram ofendidas gravemente por alguém com autoridade nas suas casas, por não cuidar, por deixar a criança na rua sozinha, por deixar a criança aos cuidados dos outros, alguma coisa assim. Né? Todos têm um problema grave da autoridade por causa dessas mágoas. E se a gente participou dessas mágoas, né, é legal que você possa tentar pedir perdão disso, para ajeitar alguma coisa no coração do magoado e para criar alguma chance de libertação no seu, para não se ver esse negócio que melhor fosse que botasse uma pedra de moinho e fosse jogado no mar, né? Complicado. A maioria das pessoas não tem consciência disso, tá? Mas essa palavra é boa e ela alivia o coração da gente para você chegar lá e lembrar do que você fez para as pessoas que estavam sob tua autoridade. Né? E pedir perdão, coisa por coisa ali. E ter essa mente aberta para não pensar que você é o gás da coca e que tudo que você fez é o certo e que as pessoas devem reverência para você. Você, assim como eu, errou muito na vida. E a nossa missão aqui é tentar chegar no fim da nossa vida errando um pouquinho menos. Deus te abençoe. Tenha um dia excelente.